Bom, então continuando aqui, pessoal, segunda parte da nossa primeira aula, né? Indústria farmacêutica e alimentação. Então, olha lá antigamente, Hipócrates, ele pensava e ele tinha noção de que os alimentos associados a atividades físicas eram essenciais para que o indivíduo, o ser humano, tivesse saúde e tivesse uma boa manutenção também dessa saúde. Aos poucos, com o passar dos anos, das décadas, né, ocorreu o que na sociedade como um todo? A modernização, os avanços tecnológicos e então o acesso a medicamentos. E aí essa alimentação que antes era vista com um olhar curativo e preventivo, ela foi aos poucos sendo substituída por medicamentos, né, cápsulas e comprimidos, como a gente tem até hoje, né? É muito mais fácil a pessoa consumir uma cápsula de vitamina do que repor aquela quantidade de vitamina necessária para ela através de alimentos, porque ela vai ter que ingerir uma quantidade muito grande, muitas vezes, de um determinado alimento para atingir os percentuais necessários de determinado nutriente. Então, olha só, o que a gente faz em relação a essa reflexão? O que a gente reflete, né, em relação a isso? Os medicamentos não são contra a saúde, contra a alimentação. Pelo contrário, os medicamentos eles são parceiros, né, em relação a uma boa alimentação. E a gente tem que ter um olhar e a conscientização de que muitas dos nossos distúrbios, dos nossos problemas de saúde mesmo, problemas controláveis, eles podem ser controlados apenas com alimento, através de uma boa alimentação, por exemplo, tá? E o que pode afetar a alimentação de uma população? Primeiro, condição socioeconômica, não é? As pessoas que não têm uma condição socioeconômica adequada, com uma boa renda familiar, elas não terão acesso a uma grande variedade de alimentos. Elas nem conseguem comer direito, né, pessoal? Outra, disponibilidade local dos alimentos. Então, nem todos os locais têm todos os alimentos disponíveis. Tem locais onde a pobreza é intensa, né? E as pessoas, além de não terem o poder aquisitivo, o dinheiro para comprar esses alimentos, também não têm a oferta desses alimentos. Condição de plantio dos alimentos. Então, a oferta desses alimentos através de plantações, né? Locais que têm grandes plantações. Cultura local, mora na roça ou na cidade. Então, isso vai influenciar. As pessoas que moram na roça, por exemplo, né, na zona rural, elas vão ter acesso a uma alimentação muito mais saudável. Uma alimentação livre de agrotóxicos, né? Os animais sem ingesta de muitos hormônios. Então, elas vão se alimentar de produtos mais naturais, ao passo que as pessoas que estão se alimentando na zona urbana se alimentam de alimentos, né, com condimentos, com conservantes, com hormônios, né? Outro fator que vai influenciar, religião, crenças e tabus alimentares. Então, religião, por exemplo, adventista do sétimo dia, eles não consomem carne suína, né? Isso é um fator que interfere na alimentação, tá? Outras crenças, né, e tabus, não pode comer manga com leite, um exemplo, né? Então, esses fatores influenciam na ingesta dos alimentos. Hábitos e preferências alimentares. Então, outro fator importante, porque tem pessoas que têm hábito de se alimentar apenas com alimentos desnecessários à nossa saúde, que pelo contrário, vão prejudicar a nossa saúde. Fast food, lanches, biscoitos, bolachas, né? Então, elas dão preferências para esses alimentos. Ao passo que, se a gente também comer muita carne bovina, também não é saudável. Na verdade, vocês vão aprender aqui nessa disciplina que tudo em excesso causa um transtorno. Não é legal, não é bacana. A gente tem que ter um equilíbrio de tudo e sempre. Propaganda, né? A propaganda influencia muito. Quem aqui nunca ficou com vontade de comer alguma coisa depois que assistiu uma propaganda muito sugestiva, né? E atrativa para aquele alimento?
Patologias. Tem pessoas que têm determinadas patologias, doenças, que estão impedidas, por exemplo, de mastigar, de deglutir, que é engolir o alimento, de se alimentar pelas vias naturais. Então, ela fica sujeita, olha lá, a se alimentar por sondas, né? Então, não tem aquela alimentação como ela tinha o hábito de se alimentar antes. Informações prestadas por profissionais da saúde. Importantíssimo. Quando a gente é bem informado, a gente passa a seguir as regras adequadamente. Então, se as pessoas têm uma boa informação sobre alimentação saudável e correta, ela vai começar a ter tendência a mudar os seus hábitos, tá? Então, informação é tudo. Agora, se ela não tem essa informação, a única informação que ela tem é daquela propaganda de salgadinho super gorduroso, ela vai consumir aquilo que está atraindo ela no momento, tá, pessoal? Então, olha lá, né, o que fala, o ideal seria uma mesa farta de nutrientes, e quando a gente fala nutrientes, vocês vão ver que a gente engloba proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas, minerais e água, né? Então, a gente teria uma mesa farta de nutrientes, e para eu ter uma mesa farta de nutrientes, eu tenho que ter uma grande variedade também de alimentos, para daí então eu conseguir tirar desses alimentos os nutrientes do qual meu corpo necessita. Perfil da alimentação no Brasil. Então, olha lá, o Brasil é um país de clima tropical, com uma enorme diversidade de espécies de alimentos e cultivos, não é? Nós temos esse benefício. Aqui no nosso país, a gente consegue cultivar muita coisa. Por exemplo, ó, a região sul é muito conhecida pelo cultivo da carne bovina, né, vinhos. A região norte, em seu cardápio, ela tem as famosas castanhas, né? E o tão apreciado açaí, cupuaçu. O que seríamos de nós sem o feijão, né? Sem o cacau, típico da região nordeste? Então, o que fala esse slide? Que é muito importante a alimentação que nós temos rica aqui no nosso país, mas que infelizmente nem sempre nós fazemos bom uso, não é assim? Ou por falta de acesso, ou por falta de hábito, né? Mas nós somos um povo privilegiado, pessoal, porque aqui no nosso país nós temos condições de adquirir, através do cultivo, criação, vários tipos de alimento e dessa forma vários tipos de nutrientes. E aí, olha lá, que triste, né? Realidade. A gente tem um país tão vasto de nutrientes, de alimentos, que a gente pode produzir e criar tanta coisa, mas olha a nossa realidade, né? Isso não é distante da gente, tá, pessoal? Isso é uma triste realidade, que ainda existe pessoas que moram, olha lá, sem saneamento básico, né? Então não tem nenhuma questão de higiene, casas que não tem nenhuma estrutura física adequada. E aí, gente, a gente fala que essa aula não é de geografia, né? Mas é importante a gente entender as diferenças, porque como eu vou falar de uma alimentação saudável para um povo que não tem condições de ter essa alimentação saudável? O que adianta eu ir lá e dar uma cesta de frutas para uma pessoa que não tem, né, o saneamento básico? Ela vai lavar aonde essas frutas para consumir? Então, essas diferenças sociais, elas estão muito evidentes no nosso país. Por exemplo, não sei se todos aqui já foram lá para São Paulo e deram uma volta pelo bairro Morumbi. Morumbi é um bairro chique, né? Classe alta. E o que tem ao redor do Morumbi? Favela. É um bairro chique, onde tem grandes mansões, mas ao redor dele, para você chegar até o Morumbi, a gente passa por favelas, tá? Então, a gente entende que, apesar de termos um território vasto, que a gente pode produzir muita coisa, no Brasil ainda existe muita diferença de classe social, de oportunidades, né, de adquirir as coisas, de poder aquisitivo, tá? Olha só. Ó, mundo tão desigual, tudo é tão desigual, ou de um lado esse carnaval, de outro a fome total, e a novidade que seria um sonho, o milagre risonho da sereia, virava um pesadelo tão medonho, ali naquela praia, ali na areia, a novidade era guerra. Então, Gilberto Gil, né,
citou isso em 1994, e é verdade, né? A gente tem aqui um país lindo, com muitas oportunidades e também muitas desigualdades social. Pessoal, esse documentário aqui chama Ilha das Flores. Eu tive acesso a ele em uma pós-graduação que eu fiz há um tempo, e ele fala justamente sobre essa desigualdade social, a necessidade de alimentação do ser humano e a posição desse ser humano diante dessa necessidade. Então, eu gostaria muito que vocês copiassem aqui esse link da aula que eu mandei para vocês em PDF, coloca lá no Google e assistam esse documentário, tá bom?